Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bom? Então, agora a gente vai começar o nosso assunto sobre agricultura no Brasil. Olha só que interessante. Tá vendo essa plantação aqui? O Brasil é praticamente feito dela, porque a maioria das plantações que nós temos no Brasil, elas são parecidas com essa aqui que você está vendo. Que é o quê? É a plantação de soja. O Brasil, ele é o maior produtor de soja no mundo e também exportador dela. O que é exportar, prof? É quando ele vende para outros lugares, certo? E essa é a nossa soja. Mas para exportar em grande quantidade, ele precisa produzir em grande quantidade. E como que é feito isso no Brasil? É feito por um processo chamado mecanização, que é onde as máquinas, elas preparam a terra, semeiam e fazem a colheita também. Outra coisa muito importante é a questão dos termos minifúndio e latifúndio. Vocês já ouviram falar? Então, minifúndio é uma pequena propriedade, é um pequeno espaço de terra para plantação, certo? E latifúndio é uma grande propriedade de terra, utilizada para plantio ou não, como no caso aqui. Hoje, no Brasil, os latifúndios representam 1% do total das propriedades rurais do Brasil. Isso significa que a cada 100 propriedades rurais, uma delas é de latifúndio. Apesar de ser a cada 100, eles ocupam 45% de toda a área rural, ou seja, quase a metade da área rural é latifúndio. Portanto, quase metade das terras disponíveis para plantação no Brasil, elas pertencem a 1% desses proprietários. Esses donos dessas terras que produzem alimentos, eles têm em seu poder um dos negócios mais lucrativos do país. E de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, os produtos que o Brasil mais exporta depois da soja são o frango, o açúcar e o álcool. E todos eles, para serem exportados, dependem de grandes extensões de terra. E então, desde quando existem latifúndios no Brasil? Mas a terra em si é de muitos bons ares, frios e temperados. Águas são muitas e infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Você lembra desse trecho? De qual carta que é? Do nosso Pero Vaz de Caminha, que ele mandou para o rei Dom Emanuel, em abril de 1500, logo após a chegada de alguns navios aqui no Brasil. Olha ele aqui do lado, escrevendo a carta. Essa esquadra, ela estava fazendo essa viagem oficial a mando do rei Dom Manuel. E ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral. A intenção deles era fazer negócios com as Índias Orientais. E essa parada no Brasil acabou se tornando, como eu ia dizendo, a parada no Brasil acabou se tornando parte da rota dos portugueses rumo ao Oriente. Em 1586, cerca de 50 anos após a criação das capitanias. Depois de 3 décadas conhecendo o litoral e explorando o pau-brasil, na Mata Atlântica, o governo de Portugal iniciou um processo chamado colonização a partir de 1530. Mas e aí, como que funcionou essa colonização no Brasil? Então, agora era o momento em que eles pegariam parte dessa terra e deixariam ela com os portugueses interessados em produzir coisas agrícolas para o uso dos europeus. E agora é o momento em que eles transformam essas terras em capitanias hereditárias. Esse processo de colonização tinha 3 passos. Primeiro, dar terras para quem estivesse interessado em produzir artigos agrícolas. Segundo, repartir as terras em capitanias hereditárias. Davam elas aos nobres, funcionários do rei e burgueses, que normalmente eram comerciantes ricos.
E o terceiro passo, eles incentivavam os donos dessas terras a produzirem nelas. Ou então, doar parte delas para quem tivesse condição de cultivá-las. Quando elas eram doadas, elas recebiam o nome de sesmarias. E por último, você sabia que o açúcar na Europa antiga do século XVI, ele era uma mercadoria rara e cara? E era inclusive receitado pelos médicos como um remédio. E também acrescentado em temperos, era considerado um excelente tempero. E a valorização do açúcar aumentou as plantações. Inclusive, essa valorização do açúcar aumentou as plantações de cana-de-açúcar nos territórios portugueses. Inclusive, o Brasil, nessa época, era um deles.